Bom dia a todos, que a luz de Deus ilumine a cada um de nós e nos abençoe hoje e sempre. Hoje eu venho falar com vocês sobre algumas situações que inevitavelmente nos acontecem, nos tiram do eixo e nos fazem procurar um sentido em uma situação que não planejamos. Porque existem situações em que tudo parece dar errado? Porque mesmo nos preparando e tendo convicção de nossas capacidades, existem situações em que não conseguimos desempenhar todo o nosso potencial. A lei da semeadura existe porque existem situações em que semeamos e cultivamos nossos objetivos da melhor forma, mas na hora da colheita parece que tudo sai ao contrário. Essas são algumas das situações mais difíceis de lidar e é ainda mais difícil para nós, seres humanos, entender, tendo em mente que plantamos algo bom, colher algo ruim. Nesse momento eu quero que façamos uma reflexão e uma pergunta a nós mesmos. A lei da semeadura, ela é verdadeira ou ela tem exceção? A lei da semeadura, aquela que nós falamos no nosso senso comum, mas que a própria Bíblia, em Gálatas, afirma que tudo aquilo que eu plantar, isso eu irei colher. A pergunta é, isso é real? Se eu plantar, eu realmente irei colher, ou melhor, se eu plantar o bem, eu realmente irei colher esse bem todo que eu penso estar plantando? Isso é infalível? Ou será que em algum momento existem exceções? Bem, tendo a Bíblia como referência, nós temos que no livro de Daniel, no capítulo 6 e versículo 5, diz: Então disseram esses homens: Nós não encontramos nada contra Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então o verso 7 diz: Todos os líderes do reino, os governantes, os príncipes, os conselheiros, os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. No verso 8, o decreto é promulgado e o verso 9 e 10 dizem o seguinte: Quando Daniel soube que o decreto foi assinado, ele foi para sua casa e, em seu quarto, abriu suas janelas que davam para Jerusalém, dobrou seus joelhos e orou a Deus 3 vezes naquele dia, como sempre fazia. Quando lemos a história de Daniel, vemos que não é a história de um homem mau, de um personagem pelo qual nós lemos e sentimos raiva. Não. Nós lemos a história de Daniel do início ao fim e você admira a vida de Daniel. Daniel é um sujeito justo, um sujeito íntegro. A Bíblia afirma que o que ele representa é notável aos olhos da liderança. A Bíblia afirma que, graças a Deus, Daniel se tornou um alto funcionário do rei, um cargo de muita liderança e responsabilidade. E mesmo em meio às suas ocupações, Daniel orava, louvava a Deus 3 vezes todos os dias, independentemente da situação em que ele se encontrasse. Daniel adorava a Deus à noite, antes de dormir, de manhã ao acordar e à tarde, no meio do dia. Eu estou falando isso porque eu quero que você entenda que a semeadura de Daniel é extraordinária. Então entenda, se a semeadura de Daniel é extraordinária, não dá para aceitar que esse sujeito não viva o melhor dessa terra. A Bíblia fala que saiu o decreto: se alguém se prostrar perante outro Deus que não seja o rei, que era o rei Dário, será jogado na cova dos leões. E Daniel, ao saber disso, se dirige até a sua casa, dobre seus joelhos
orou a Deus e foi acusado. Seus acusadores sabiam que, mesmo mediante perseguições e a situação mais ameaçadora, Daniel iria continuar orando a Deus e fazendo aquilo que ele acha justo e correto. Então Daniel foi levado ao rei Dário, que o deu a oportunidade de se explicar, e Daniel afirmou que não iria adorar a outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Não iria negociar com seus princípios, com seus valores, com seu caráter, muito menos negociar com aquilo que é eterno, mesmo que tivesse que pagar um alto preço. Então o rei Dário ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. A pergunta é: do que Daniel semeou, a cova dos leões fazia parte da sua colheita? São situações como essa que são muito difíceis de serem entendidas. Como assim alguém que é justo, que é íntegro, que é verdadeiro, vai parar na cova dos leões? Como assim eu oro, busco fazer o melhor, mas por vezes acontecem imprevistos e as coisas não dão certo? Talvez muitos de nós já tenhamos passado por situações como essa, já tenhamos tido pensamentos semelhantes a esses, questionamentos como esses. E biblicamente existia um sujeito chamado José, do Egito. Um sujeito que, tal qual Daniel, passou por situações que à primeira vista não faziam sentido. Ele foi pego pelos próprios irmãos, que o venderam como escravo para ir a uma terra distante, onde seus irmãos davam como certo que José nunca mais encontraria sua família. Ao chegar no Egito, José foi atingido por outra situação que não esperava, ao ser acusado injustamente e ir parar na prisão. Então, quando estava preso e humilhado, em seu pior momento, o plano de Deus para a sua vida começa a ser entendido por ele mesmo. José interpreta os sonhos do faraó e salva a vida de todos os egípcios e de todo o Oriente Médio. Nessa vida nós passamos por provações diariamente, nós passamos por dificuldades todos os dias, mas o real motivo, o propósito pelo qual passamos por tantas situações só é entendido no final. Então, quando José reencontrou seus irmãos já como governador de todo o Egito, José afirma que tudo que ele passou, as humilhações como escravo, as injustiças que sofreu, ele não planejou, mas tudo fazia parte do plano de Deus para salvar a vida de tantas pessoas, inclusive da sua própria família. Então, quando estamos com Jesus, até quando parece que tudo está dando errado, na verdade está dando completamente certo. Até quando você pensa que você perdeu, na verdade existe algo grandioso de Deus sendo gerado. Porque é um texto na Bíblia que nós não podemos ignorar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a lei da semeadura existe, mas a geografia pode mudar completamente. É possível que eu plante algo aqui e colha em outro lugar totalmente diferente. E algo doido na nossa vida é que, mesmo que os nossos olhos não enxerguem o fruto da semente, nós devemos continuar semeando. Mesmo quando nossos olhos não enxergam o fruto do trabalho, mesmo quando nossos olhos não enxergam o suor da dedicação se tornando frutos, continue semeando, continue fazendo bem, continue estendendo as mãos, continue fazendo o seu melhor, continue semeando, continue sendo honesto, continue sendo fiel, continue respeitando princípios, porque quando a colheita chegar, você verá que todo o seu empenho, dedicação, toda a sua confiança, todo o seu comprometimento lhe renderá uma colheita extraordinária, inexplicável.
mesmo que os nossos olhos não enxerguem o fruto do trabalho. Quando tudo dá errado, examine a sua semente. Se aquilo que você plantou é capaz de te desenvolver, de te capacitar, é capaz de te fazer lidar melhor com as adversidades da vida, não desista. Continue semeando. E para encerrar a nossa conversa, vamos falar sobre o que aconteceu com Daniel, que foi jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, que tapou a boca dos leões para que não me ferissem, diz Daniel, visto que perante Deus encontrou-se inocência em mim. Então Daniel foi erguido da cova dos leões e nenhum ferimento se encontrou nele, pois ele acreditou no seu Deus. Então, mesmo no nosso pior momento, devemos continuar acreditando em Deus, continue semeando. A lei da semeadura, ela é infalível. Se a sua semente for boa, mesmo que tudo pareça que está dando errado, continue semeando. E tenha sempre em mente que com Jesus, mesmo quando tudo parece que está dando errado, na verdade está dando certo.